Primeira questão. Seja A o conjunto de todos os valores reais de x, tais que raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado é maior que x menos 2. É correto afirmar que... Então, vamos à solução. Primeira coisa que ele me dá é uma inequação. Raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado é maior que x menos 2. Está aqui. Existe um reflexo muito comum de algumas pessoas de cortar a raiz quadrada com o quadrado. Olha, sinto muito dizer, mas isso está errado. E está errado por alguns motivos. Primeiro motivo é que esse símbolo significa raiz positiva, raiz quadrada positiva. Esse símbolo ele tem dois significados diferentes. No corpo dos reais, ele representa a raiz positiva. E no corpo dos complexos, ele representa as raízes de um número. Então, por exemplo, se você está falando de números reais, raiz de 9 é 3 e somente 3. Se você está falando de números complexos, raiz de 9 é mais ou menos 3. Então, esse símbolo ele tem significados diferentes dependendo do universo em que você está trabalhando. Como nós, no Colégio Naval, no concurso do Colégio Naval, a gente só trabalha com números reais, esse símbolo significa a raiz quadrada positiva. Ele representaria as duas raízes de 9, caso a gente estivesse trabalhando no corpo dos complexos. Então, como nós estamos fazendo um concurso de 9º ano, que não cai em números complexos, raiz de 9 é 3 e somente 3. Então, raiz de 9, e eu posso escrever o 9 como menos 3 ao quadrado, é 3. Então, de cara, você está vendo que aqui, se você cortasse a raiz com o quadrado, você ia achar que a raiz quadrada de 9 é menos 3, e não pode. Então, eu posso representar esse 3 pelo tamanho do menos 3, pelo módulo do menos 3. Da mesma maneira, a raiz quadrada de 3 ao quadrado é o tamanho de 3. Para dar sempre um valor positivo, a gente usa módulo. Então, a raiz quadrada de um número ao quadrado, seja ele qual for, é o módulo do número. Então, eu tenho que o módulo de x menos 2 é maior que x menos 2. Deixa eu só deixar isso de forma explícita aqui. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número. Né? Não é o número, é o módulo do número. É o tamanho do número. Agora, eu tenho que o tamanho de x menos 2 é maior que x menos 2. Quando é que o tamanho de um número é maior que o próprio número? Vamos olhar para cá. Olha para o tamanho do menos 3. O tamanho do menos 3, o módulo de menos 3, é 3, que é maior que menos 3. E olha para o tamanho do 3. O tamanho do 3 é o próprio 3. Não é verdade? Então, para que o tamanho de um número seja maior que o próprio número, esse número tem que ser negativo. Então, chego à conclusão de que x menos 2 tem que ser negativo, daí x é menor que 2. O meu conjunto solução é formado pelos números reais menores do que 2, aberto em menos infinito, aberto em 2. Resposta opção C. Para resolver essa questão, a gente precisou usar que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número. Outra coisa que a gente precisou foi sacar que se o módulo de um número é maior que o número, é porque esse número é negativo. E aí, de posse desses dois conhecimentos, nós tivemos uma inequação, a princípio, irracional. Ela tem carinha de uma inequação irracional, mas no fundo, é uma inequação modular. E, na verdade, não é nem assim uma inequação modular, é uma inequação simples. Então, você tem uma inequação que tem cara de racional e que isso te conduz a uma modular, mas tem cara de modular e não é uma inequação modular também. É uma inequação simples.
Então, tinha que entender tudo isso para fazer essa questão. Vamos para a próxima questão, para a questão 2.